As you mentioned, Sergio. Como o Sérgio falou, Today I don't want to talk exactly hoje eu não about the book. quero falar exatamente sobre o livro. I wrote a book. Eu escrevi and um the book will come out. livro, o livro vai ser lançado, But it was really for me the beginning of a journey. mas para mim foi o That's not how I começo de uma anticipated. I didn't jornada. really know that Foi como eu imaginei. Eu não sabia que teria esse tipo de conversa teria um impacto tão grande na minha vida. Mas, no final, todas essas palestras, eu já tive, acho que 120. O que eu acho é isso acabou sendo uma forma de abrir a porta para uma nova visão, como a gente pensa sobre política. Quem já viu Matrix aqui? Muitas pessoas, ótimo. Então, no Matrix tem aquela cena em que o Neo tem aquela escolha entre a pílula vermelha para ver a verdade do mundo e o azul e que ele fique naquele mundo da simulação. Esse aqui, ele escolhe a vermelha e vê um mundo muito diferente. Esse é o tipo de jornada que eu tenho passado falando sobre esse livro no último ano. Então eu vou tentar, nesses 45 minutos, dar uma ideia para vocês do processo de livro. E foi um prazer para mim. Se você quer ficar com a outra pílula, por favor, se retire agora. I think what I've come to feel is the really fundamental principle. O princípio aqui fundamental, pensando na economia, na sociedade, é o aumento de retorno financeiro. É uma ideia na economia que tem explicações muito técnicas, é a noção, de uma perspectiva técnico-econômica, da produção, função, isso tem a ver com muitas pessoas, é maior do que a produção aplicada a todas as entradas. Na verdade, isso a gente está falando em supermarginalização na matemática. Na verdade, é uma abstração muito grande, é uma ideia muito comum. O Aristóteles, em filosofia, o Aristóteles falando que o todo é criado pela soma das partes. Nos Estados Unidos, você tem que se juntar aqui ou todos nós vamos morrer, perecer. Então, se a gente não conseguir fazer isso, todos vão perecer. Essa é a ideia. Os retornos aqui devem ser a característica fundamental, porque sem eles a gente estaria vivendo assim. E, na verdade, a gente está vivendo assim. Isso quer dizer que nenhum de nós estaríamos aqui se a gente não tivesse esses retornos. E a gente estava pensando, estaria pensando a sociedade, cada um sozinho no seu canto. Eu quero pausar. Vocês querem saber? Alguém quer entender o que quer dizer increasing returns? Essa ideia de que a gente consegue atingir mais juntos do que as capacidades individuais de cada um? Tem alguma pergunta? Alguém não entende o que são increased returns? Bom, alguns dos resultados mais básicos em economia são que, na presença dos increasing returns, aqui como IR, tem a ver com o capitalismo, são falsos, não funcionam. Na verdade, o capitalismo funciona muito, muito mal na presença do IR. Por quê?
No caso mais extremo, não há uma maneira da gente excluir as pessoas. A gente está falando de bens públicos. A gente sabe do Paul Samuelson e outros pensadores falando do que a gente chama em inglês de free rider problems. A gente está falando das pessoas que contribuem menos do que se beneficiam dos bens públicos, mas eles devem ser fundados da mesma forma que beneficiam. Então, essa contribuição capitalista privada para esses bens públicos são providenciados num número vezes 1 milhão. Então, 70% de juros. Não, a gente está falando de 99,99999%. Isso é o capitalismo, é o efeito do capitalismo nos bens públicos. Mesmo em casos em que a gente tem, sei lá, o ato dos milênios, para impedir as pessoas de vender a música, isso é muito útil. Não quer dizer que as pessoas não poderiam usar isso. A única razão é para conseguir fazer com que os capitalistas consigam de volta o seu dinheiro e tenham lucro. Capitalismo exclui as pessoas de usar as coisas e você não consegue de volta o resultado, o retorno. Então, ao mesmo tempo que você tem essa disparidade, você exclui as pessoas. O capitalismo é uma bagunça quando a gente está falando de increasing returns. E também, como teoria, na maioria dos problemas práticos que a gente vê, que as pessoas reclamam hoje, não são surpreendentes quando a gente vê as coisas dessa forma. Na verdade, nós temos esse software chamado civilização e a gente está nesse computador chamado capitalismo, que tem esse increasing returns que a gente está falando, esse retorno que aumenta. Na minha visão, a gente tem essas pessoas tentando rodar esse software nesse computador. Então, são forças contrárias. A gente tem a internet, por exemplo, com essa interação super grande. Vamos tentar fazer isso, tornar isso uma propriedade privada. Caramba! Isso aí agora tornou o Mark Zuckerberg, por exemplo, ditador do mundo. Que surpresa! Isso é exatamente o que a gente deveria prever. Se você está tentando fazer esse IR transformado nessas propriedades e no capitalismo. Bom, vamos tornar a terra propriedade privada. Caramba, quem poderia ter esperado isso? Quando você tem essas pessoas egoístas e esse processo global de acumulação. As pessoas estão se preocupando com o radio spectrum, o espectro de rádio que estão. Nós temos todos esses fragmentos controlados pelos broadcasters, pelas TVs, por exemplo, como I Love Lucy, ou esses programas de rádio que nem estão ouvindo, e a gente não está pensando em Wi-Fi, o 5G, enfim. E aí a gente tem Verizon e a AT&T, o monopólio deles, dominando esses serviços de alta tecnologia. Há alguma surpresa em que é exatamente isso que a gente consegue nesse processo que determina o nosso acesso à internet? Há alguma surpresa que isso ocorra? A globalização e todos os padrões de comércio. Vamos tratar isso tudo como a propriedade privada do capital. Alguma surpresa de que a globalização não funcione para todo mundo? Os que ficam para trás se aborrecem e votam para o Bolsonaro, votam no Trump, votam no Corbyn. Então,
surpresa em que você pega tudo isso e trata isso como propriedade privada? Qual que é a resposta normal, usual? Democracia. Mas o problema é, não há razão para pensar que uma pessoa que votou para democracia, isso vai gerar esses resultados, a menos que as pessoas que são afetadas por esses resultados são as pessoas votando, são os eleitores. Então, essas pequenas minorias que sejam persistentes, eles vão ser... a gente já viu isso nos Estados Unidos, por exemplo, com os negros nos Estados Unidos. Myanmar, prende ali, isso vai resolver tudo, isso não tem problema nenhum, e vai funcionar bem para essas pessoas. Funcionou? Eu não acho, mais uma vez, que isso deveria ser uma surpresa. Isso é exatamente o que a gente espera. A democracia é baseado no uma pessoa, um voto. E esses problemas, a gente ouviu sobre Aristóteles, etc. Esses problemas só pioram. Então, o que a gente consegue não corresponde à natureza dos problemas. As minorias estão fora das grandes decisões. Então, a Amazônia, o rio Amazonas, por exemplo, passa por alguns países. Minorias vivem à beira desse rio. Mas há alguns países. Então, as pessoas votando nisso deveriam ser todas essas pessoas aqui afetadas pelo rio. Não a maioria das pessoas que não sabem nada sobre a Amazônia em 6 diferentes países. Cada um tem um incentivo de jogar lixo lá e largar o problema para o outro país. Quando a gente pensa na guerra contra as drogas, é uma guerra em benefício para as pessoas nos Estados Unidos e, na verdade, feita contra a maioria dos negros nos Estados Unidos e na América Central, que são mortas pela violência que é criada na região. Deveria ser uma surpresa que a maioria dos brancos nos Estados Unidos vão votar sem pensar no custo dessa guerra para os não brancos nos Estados Unidos e na América Central, quando na verdade essas pessoas fogem dessa violência e vão para os Estados Unidos tentando fugir disso? Há alguma surpresa que isso é o resultado? E vem como resultado de uma pessoa, um voto? Esses são só alguns exemplos em todos os lugares. Os bens que a gente precisa, os softwares open source, isso não tem nada a ver com a nação em si. Não há razão para a gente pensar que essas nações vão fazer um bom serviço fornecendo isso. Então, hoje eu quero passar para vocês uma visão diferente. Eu não gosto de usar muitas palavras, especialmente quando as imagens são muito mais uma linguagem universal, mas eu quero mostrar aqui em poucas palavras. Essa é uma visão quase ótima dos bens públicos emergentes fundados pelas taxas, pelos impostos, que aumentam a eficiência, além da propriedade privada, governados por um voto quase ótimo, criando um mundo além dessa divisão entre corporações, economia
indivíduos e nações, política e coletividades do outro lado. Isso soa muito utópico, muito idealista. Na verdade, isso já está emergindo de experimentos coordenados de movimentos sociais em crescimento. Então, deixa eu começar falando sobre essas organizações e como elas são criadas. Depois do livro, eu fiz um trabalho com Tower Buterin. O Vitalik Buterin, ele é cofundador da Ethereum, com um poeta que se tornou um PhD de Harvard. E tem matemática, um pouco de matemática bem interessante, mas a ideia básica é muito, muito simples e bem familiar para a gente, que é o que a gente chama de matching funds, fundos associados. A gente está usando isso há muito tempo. Por exemplo, em Nova York, se você dá $100 para um político, para um candidato, a gente tem várias outras pessoas contribuindo e a sua contribuição é aumentada 6 vezes. Isso faz sentido, não faz? Porque aquele sucesso, o sucesso daquele candidato é um bem público. Se você é parte de uma gama de doadores, você vai pensar, bom, tudo bem, eu não vou fazer, se eu não fizer, eu vou ser um parasita, todo mundo vai fazer, mas enfim. E a gente aloca esses bens, esses fundos públicos, porque os cidadãos estão, na verdade, comprometidos. Faz sentido fazer essas contribuições para causas públicas, mas vocês podem se perguntar, por que $100? Por que esses 6 vezes, 6 para 1, como eu falei? Esses são números arbitrários, não são? Então, a questão é, na matemática, na economia, na ciência computacional, tem um jeito da gente conseguir uma fórmula ótima para conseguir essa previsão ótima para os bens públicos? Na verdade, há. Sim. Então, ao invés da organização receber algumas das contribuições para aquela organização, em vez disso, a gente tem o quadrado da soma da raiz dessa soma das organizações. Parece meio mágico aqui, mas deixa eu mostrar. Para os nerds aqui presentes, a ideia é bem parecido com um conceito filosófico. Quem aqui consegue o Kant, o paradigma de Kant? Alguém já ouviu? Bom, é a ideia, é a versão filosófica da Golden Rule. Faz para os outros o que você quer que os outros façam para você. Então, o conceito é: haja sempre como se para a sua variação, para a sua reação, isso seja uma lei universal para todos os seres humanos. Então, isso pode resolver o problema dos parasitas. Tudo bem? Você não quer que as pessoas sejam parasitas. É muito fácil ver como implementar isso para as pessoas que são egoístas. Se nós formos os mesmos, a gente pega esse $1 e pega mais 99, se a gente está falando de 100 pessoas. Então, é como se fosse uma reação. Se eu fiz, todo mundo vai fazer também. Todo mundo tem que fazer isso. Mas, e se nós todos formos diferentes? Se essa questão é mais importante para a gente do que para outros, o que você quer fazer é fazer uma proporção universal para o quão importante essa questão é para você. Então, por exemplo, 100 pessoas, mas só 1/1000º do valor está vindo para você, a proporção vai ser diferente. Mas 100 pessoas, metade do valor está vindo para você, então vai ser 2 para 1. E o resultado é que isso é precisamente a fórmula, a ideia
de que é possível através da fórmula quadrática. Para os nerds, é que a função aqui, a derivativa aqui é linear e é o inverso aqui da raiz, e é precisamente a função da raiz aqui. E isso dá essa versão ótima que a gente quer dos bens públicos. A gente pode praticar. A noção é que se todo mundo está dando $1, o valor total cresce de acordo com o quadrado das pessoas contribuindo. Então, a gente tem a divisão pela metade dos fundos que já são metades. Então, cada um vai receber 1/4 do fundo total, do dinheiro total. Essa fórmula escala linearmente em dinheiro e, na verdade, vai de encontro a essas causas populares e menores muito mais do que outras maiores. Ok. Na prática, isso já vem sendo usado amplamente, e os fundos para isso vêm de contribuições filantrópicas ou do governo. Mas a gente gostaria de falar mais uma coisa. O que deveria ser o jeito de financiar isso? Qual que é a base conceitual correta? Isso vem de outra ideia de economia, que na verdade é uma versão simples que vai ser familiar para todo mundo. Quando a gente tem boas escolas, o valor da terra, dos lotes, sobem, certo? As pessoas querem viver naquela área. Então, em algumas circunstâncias, se a gente construir uma escola boa, o valor da propriedade aumenta de acordo com o valor que as pessoas têm por causa daquela escola que está na região. Então, a cidade vai conseguir financiar usando o valor daquele pedaço de terra e pensando nos impostos sobre ela. Mas isso é só sob algumas circunstâncias, porque se você está numa área em que as pessoas realmente adoram morar ali e elas valorizam as escolas, então o valor vai só se ajustar de acordo com o valor que as pessoas dão à escola ou o valor que as pessoas dão a morar longe da escola. Mas, no geral, a gente tem um resultado mais amplo. A gente está falando do teorema de Henry George. Uma figura fascinante. Vocês podem ler sobre ele no meu livro. Isso foi provado por Vickery. Também podem ler sobre ele. Ele ganhou. Eu dediquei a memória dele. Ele morreu em 95. Eu dediquei meu livro a ele. O George e o Vickery falaram que você pode dividir as atividades econômicas em duas categorias. As atividades com retorno que aumenta, por exemplo, cidades, internet, ou atividades que diminuem esse retorno. Então, quanto mais pessoas você coloca lá, mais caro fica fazer isso. Então, um pedaço de terra pode ser assim. Você coloca a primeira pessoa ali, sem custo. Mas quanto você começa a encher de pessoas ali, isso aumenta. Atividades com retorno aumentado vão precisar de subsídios. Por que é isso? Por que isso acontece? Porque o custo de colocar a última pessoa ali é abaixo do custo médio. Então, se a gente tentar cobrar o preço correto pelo custo de colocar mais uma pessoa ali, isso vai estar abaixo do custo de criar aquilo ali. Então, isso vai requerer subsídios.
Por outro lado, atividades contrárias diminuem o lucro. Então, o custo marginal está acima daquele custo médio. Por isso acontece. E com o teorema de Henry George, diz que todo esse dinheiro para esses subsídios pode colocar ser direcionado através dos lucros desse decréscimo. A razão para isso é que todo o valor que é jogado fora com todas essas atividades de retorno aumentado vai para todas as partes dos setores da economia. Onde que acaba? Na verdade, nessas outras atividades com o retorno diminuído. Então, se a gente conseguir pegar o valor, retirar dessas atividades de retorno diminuído, a gente consegue fazer o valor circular na economia como um supercondutor. É como um circuito de eletricidade, em que a gente faz a fricção correr mais rápido, mais rápido, mais rápido, aumentando esse polo magnético que causa a levitação, por exemplo. É por isso que a gente consegue que essas coisas todas voem. Isso é o que eu acho que a gente precisa fazer com a economia. Remover o valor e reciclá-los para reaplicá-los. Você pode imaginar que isso requeriria impostos e isso diminuiria, desaceleraria a economia. Mas tem uma ideia aqui genial que resolve isso. Eu pensei que teria criado isso aqui por esse menino à direita. Na verdade, foi criado pelo garoto de Chicago original. Então, muitas pessoas... A gente está falando aqui no Plano de Chicago, o Plano de Chicago no Chile. Privatização. Isso não foi o plano original. O plano original não era para uma ditadura, não era sobre privatização, era como fazer impostos melhores, e, na verdade, para um fundo democrático. Não porque eles estavam de acordo com uma ditadura. O Arnold Harburger, esse à esquerda, ele era casado com uma chilena, assim como eu, casado com uma brasileira, minha mulher me trouxe para o Brasil, eu morei aqui no Brasil durante 3 meses. Arnold Bacha, depois de uma palestra há 2 dias no Rio, tem uma passagem de Aristóteles em que ele fala os The Athenians já faziam isso. Então, talvez seja muito mais velho do que isso. Mas conforme eu saiba, até onde eu sei, Harburger fez isso, foi escrito em espanhol e traduzido. Se a gente tiver que fazer uma base para impostos, é a ideia de determinar o valor econômico. A solução é simples e direta. O proprietário determina o valor e todo mundo aceita e compra por isso. É um sistema simples para ter os bens, na verdade, serem usados para uso público da melhor maneira possível. Por que isso faz com que a economia funcione melhor? Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Considerando o espectro do rádio, como eu já falei, isso, como eu falei, é fragmentado em tudo isso. Era ótimo para o I Love Lucy, o programa da Lucy, nos anos 50, não é bom para 5G ou para Wi-Fi. Você está tentando conseguir um pedação aqui, você vai precisar negociar com todos esses outros caras aqui para comprar essa propriedade. Mas nesse sistema, como por exemplo a Q91.5, tem que colocar um preço, sei lá, X milhões de dólares nesse bloco aqui de espectro. Vamos dizer, 30 milhões.
mas eles têm que pagar imposto em 7% no valor médio que isso tem durante um ano. Então, sei lá, 6 meses, isso seria 1.750.000. Mas na Verizon, na perspectiva da Verizon, é que todos esses blocos aqui têm um preço. Então eu não quero esse aqui porque está muito caro, esse aqui seria uma ótima para mim. Então, os preços do mercado te afastam de onde as pessoas querem estar. Não é que você escolhe uma área e vai para aquilo. Uma vez que você comprou, você paga todo, olha aqui, ó, o preço do pedação que a gente falou, e aí você reempacota isso. E aí você vai pagar para o público 7,x milhões de dólares para isso, mas você não precisa colocar diretamente no mercado logo depois para vender isso para outra pessoa. Então, esse sistema, do jeito que está, é incrível. Tudo faz com que funcione muito bem, aumenta 2/3 do valor de todo o capital para ser usado democraticamente. E, ao mesmo tempo, atinge algo que eu acho filosoficamente muito satisfatório, muito importante para a democracia, é que todas as organizações, sem o suporte do público, vão declinar. Só através do reinvestimento, elas voltam a resistir. Se tiver um uso muito melhor do que eles estão fazendo, elas podem ser compradas em qualquer momento. Então, tem um sistema muito melhor de um turnover democrático, de uma renovação do que a gente tinha antes. Então, você pode dizer, tá, como é que a gente vai governar essas organizações, essas empresas? Como é que a gente se certifica que eles são feitas e regidas dessa forma, que eles vão funcionar de acordo com a vontade dos membros? Tem um sistema que pode ser usado para isso. É chamado de voto quadrático. Eu vou dar uma ideia visual aqui. A ideia é que cada cidadão tem alocado o mesmo número de créditos de voto, vamos chamá-los assim. E eles permitem que você vote nas questões que você goste mais. As pessoas podem colocar mais votos nas coisas que eles gostam mais ou se preocupam mais com isso. Você não quer colocar tudo numa coisa só, porque você se preocupa muito com aquilo. Você quer colocar isso em proporção. Como é que a gente faz isso? Você faz cada voto mais caro do que o anterior. Então, no terceiro voto, vai te custar 3 vezes mais do que a 3 anteriores. Então, imaginam aqui. Aqui a gente tem algumas questões controversas nos Estados Unidos. Olhem. Então, imagine, a gente está falando da renda mínima, mas não muito. A gente também é favorável à proibição do aborto, e a gente quer uma lei contra isso, contra o aborto. Está vendo? Isso vai indo muito rápido. Eu vou colocar um aqui, a redução dos programas sociais para os pobres. Bem barato, ó. Foi um. Então, esses votos, essa votação quadrática, traz uma resolução completa desse paradoxo. Ao invés de voltar isso representando alguma coisa incoerente, a gente pode agregar as preferências dos indivíduos num grupo coerente e realmente atingir essa visão de vários, a nossa visão real, criando esse grupo coerente para uma preferência. Mas não precisa ir numa direção só.
só como tendo o indivíduo como base. A gente pode usar grupos. Se a gente pensar nas preferências individuais. Sociologia, por exemplo, não só, mas na economia empírica também. Por que os indivíduos fazem o que eles fazem? A gente precisa entender a ocupação, a sexualidade, a nacionalidade, a comunidade, a profissão, tudo isso. E, na verdade, o indivíduo é a interseção de todas as comunidades de qual faz parte. O que faz você só tão único é que ninguém tem a mesma intersecção que você. Então, uma ilustração disso da minha vida. Eu, em um mês, vou ter uma filha. Parabéns. Alma vai ser o nome dela. Por que Alma? Eu e a minha mulher, a gente fala alemão, espanhol, hebreu e inglês. Esse é o único nome nativo nas 4 línguas. Então, Alma é a intersecção das tradições culturais das quais somos parte. Eu acho que essa ideia de que grupos podem ser a agregação coerente e os indivíduos a coerência dos grupos das quais eles fazem parte, isso nos permite ir além. Então, a gente tem esse indivíduo independente, com soberania, como no Fernando Henrique mostrou, e outros sociologistas também nos falaram que isso é ridículo. Mas eu quero ir além dessa noção absurda do coletivo coerente em que a gente se perde. Em vez disso, a gente pode pensar como seres que podem escolher com a nossa voz quais comunidades vão nos fornecer os valores, os bens que valorizamos, na verdade. Isso é o que acontece no kibbutz, por exemplo, em Israel, na Escandinávia, em que a gente tem organizações assim diversas, todo mundo participa numa constelação diferente, e isso os torna únicos quanto comunidade. Então, a gente pode ir além dessa noção ridícula, embutida de renda. A gente tem que pensar qual a constelação de comunidades nas quais a gente vai investir agora. Mas como isso se relaciona com esse sistema de votação que você falou? A ideia é a gente cria essas novas comunidades fundadas no sistema de bens públicos. A gente faz o financiamento disso e aí temos esse sistema de propriedade muito mais dinâmico e elas vão representar de verdade essas comunidades. Então, aí você tem uma resposta democrática verdadeira, diversa, e está constantemente mudando para representar a comunidade. Essa que é a visão. A minha colega em Harvard, que eu já conversei com ela muito a respeito, Danielle Allen, ela é a diretora do Software Center. Safra é importante aqui no país. Já me avisaram. Ela chama isso de polipolitanismo, não cosmopolitanismo. Cada um de nós somos membros de muitas comunidades, cidadãos de muitas comunidades. E essa gama que deve substituir tanto as nações, os estados, quanto as corporações, as empresas. E essa visão nos permite ir além desse conjunto ridículo de binários, que a gente nem deveria ter começado a usar entre políticas e econômicas. Enquanto a gente pensa como esse sistema é contraditório, como a política ridícula que a gente teve nesse século. Quão ridículo!
Quão ridícula é a ideia de que a gente tenha a esfera da política e a esfera da economia. E, na verdade, porque é óbvio que a gente vai conseguir nessa divisão horrível, porque não dá para coexistir. E claro que nenhum deles vai ter um elemento aqui de verdade. Em economia, a gente fala, claro que vai ter desigualdade econômica. Em política, precisa ser um voto para uma pessoa. Em economia, a gente fala como cada indivíduo é único. Em política, não, a gente precisa de uma nação homogênea. Na economia, individualismo. Coletividade na política. Economia, a gente não deve ter as próprias preferências, a gente tem que pensar, na verdade, no bem da nação. Na economia, você deve fazer o que você quiser. Divirta-se. Todo mundo deve agir de acordo com as próprias preferências. Na política, é o Estado. Na economia, a gente tem essas firmas de empreendedorismo, essas companhias, tipo Facebook, a próxima coisa vai chegar e, sei lá. Na política, a gente fala, você deve ir em qualquer lugar que você queira no país, mas não pode ultrapassar a fronteira. Na economia, a gente fala de fronteiras abertas, comércio livre. Mas se você pegar minha propriedade, eu atiro em você. Na política, a gente tem escolha pública e a maioria. Aqui, na economia, a gente tem um monopólio. Na política, a gente tem coletivo. Na economia, a gente tem o privado. Em política, a gente fala expressar o seu voto. Na economia, você fala, não, você não pode vender. Não consegue votar aqui? Vota em outra coisa. Pronto, sai. O que a gente precisa? Uma economia política, uma voz diversa, mas igual, em cada um consiga se expressar e ter a liberdade de não ser político em outras áreas. A gente precisa entender que os indivíduos são as interseções das comunidades e as comunidades são as interseções dos indivíduos que fazem parte delas. A dualidade, a diversidade das comunidades, a diversidade do individual e o individual causando a diversidade das comunidades, isso faz a vida interessante. Não o fundamentalismo de um indivíduo ou de um Estado ou nação. A gente precisa da divisão do trabalho através da escolha das comunidades. A gente precisa de uma junção dos bens públicos, ao invés das fronteiras, essa coisa ridícula da propriedade absoluta. A gente precisa a verdade da propriedade de cada um e a taxação de acordo com cada uma dessas propriedades. A gente não precisa do monopólio, a gente precisa a propriedade em vários níveis diferentes das comunidades, ao invés da propriedade coletiva ou propriedade privada. A gente precisa do que a gente normalmente faz em formalidade, mudar o seu comprometimento para diferentes comunidades, como a gente faz com relações, expressar a nossa falta de satisfação com algumas organizações, por exemplo. Então, o que adiantou a pílula vermelha no Matrix? Eram os superpoderes do Neo, quando ele entendeu o que estava acontecendo. Quais são os superpoderes? O que a gente vai atingir quando a gente vê esse mundo melhor? Tem um sociologista brilhante, Eric Olin Wright, que
faleceu recentemente e publicou esse livro como ser anticapitalista. A gente pode falar de eu sou contra o capitalismo e contra o status quo. Então, a gente pode lidar nas duas frentes. O que ele falou para não fazer é tentar neutralizar em escala pequena os males do capitalismo. A gente está falando das comunidades idealizadas. Quanto mais a gente deveria virar isso, a gente deveria tentar domar a escala dos excessos do capitalismo e aí criar um espaço para crescimento de novas comunidades que possam acabar com o capitalismo na raiz deles mesmos, de dentro para fora. E é isso que a gente propõe no livro. Comunidades empreendedoras, experimentos baseados nessas ideias. Ao mesmo tempo, a gente usa antitrust, desregulação, para lidar com essa dominação, para empurrar o capitalismo até o ponto em que talvez eles destruam a possibilidade de criar algo novo. Então, começou dessa forma. Eu não falei muito sobre o livro, mas, enfim, na apresentação, esse é o livro que vocês devem conhecer. Mas isso foi muito além disso. Na verdade, eu nem esperava. Eu fui nomeado uma das 50 pessoas mais influentes de 2018 pela Bloomberg, uma pessoa entre as 25 mais propensas a definir o futuro da tecnologia. Mas Thomas Pink conseguiu muita atenção do livro dele. E daí? Qual foi o resultado? Aqui, o mais interessante não é o que a imprensa me falou. Para mim, o mais interessante é o que estava acontecendo no chão, sabe? Mais de 100 startups foram criadas baseadas nessa ideia aqui. Nas firmas de investimento, CoinDesk criou uma figura ali, ó. Você pode comprar e na verdade, lutar comigo. Não muito efetivamente, mas enfim. Mas a habilidade de lutar não é muito boa, porque é muito leve. A gente tem interesse de muitos governos no mundo inteiro, em espectros diferentes quando falamos de política. Conservadores no Reino Unido, socialistas na Europa. Aqui a gente está falando com os holandeses. Eu, no último ano, fiz 120 palestras no mundo inteiro. Nessa semana, aqui na América Latina, eu estou fazendo 8, só essa semana. E isso levou ao surgimento do que a gente chama de Radical Exchange, a troca radical. No mundo inteiro a gente tem esse movimento hoje. Em Singapura, no Cubo Itaú, amanhã a gente vai lançar aqui em São Paulo, se vocês quiserem vir, em Londres. Aqui, a minha mulher dando uma palestra para 500 pessoas em Detroit, Michigan, em que a gente juntou todos esses esforços, todas essas startups nesse movimento. Mas não é só ativismo, não é só a parte acadêmica, escrever esses artigos para esse simpósio da Universidade de Chicago. Não é só economia, computação. A gente está falando aqui. Nanya Chakravarty é um professor e um especialista no legado do Império Português aqui no Brasil. Não é só isso. Eles são artistas. Na verdade, é um novo líder aqui. Jennifer Limeron, uma artista maravilhosa. E
Eles criaram isso, outras palavras para monopólio, para fazer as pessoas imaginarem o que seria, como seria viver nesse mundo novo. Então, David Newsom, o governador da Califórnia, que propôs a legislação baseada nessas ideias, Margaret Vestager, para o antitrust, nos Estados Unidos fazendo isso, essas novas políticas contra ideias baseadas nas ideias do livro. A Juliana teve que sair, mas enfim, ela estava fazendo responsável por isso aqui em São Paulo, mas também ajudando essas leis antitrust contra os empregadores, que na verdade é uma das ideias do livro. E startups como a Gitcoin, mais de 75 mil matching funds, baseada nessa ideia que eu falei, quadrática do livro. Esses aqui são só alguns exemplos, isso é só um começo, porque eu vim aqui para falar com centenas de pessoas na Bolívia, no Chile, no Brasil. Nós temos uma oportunidade incrível, eu acho, de unir as pessoas. Roberta Anteguera, ele está muito engajado com esse movimento. A chance de realmente unir forças igualitárias liberais de todo o espectro político, empreendedores e acadêmicos, para criar uma sociedade mais igualitária que abrace a democracia, tecnologia, mercados, como uma forma de ter uma sociedade mais cooperativa. Se vocês nos ajudarem, colaborarem com a gente a construir um melhor mundo juntos, eu acho que alguns de vocês estariam, espero que vocês se juntem a Juliana no nosso movimento. Muito obrigado.